E nós vamos ver aqui a respeito, né, da criação da terra e do homem espiritual, né? Porque nós sabemos que antes de conhecermos a verdade, não somos esse homem espiritual. Quando eu digo homem espiritual, tanto homem quanto mulher. Nós precisamos conhecer a verdade para nos tornarmos pessoas espirituais que vivem sendo dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, sem ter, né, o conhecimento da verdade. Jamais vamos ser pessoas espirituais, né? Eu acho muito bacana como que Deus criou a terra e o céu, e isso está ligado também à criação do homem espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. É algo que eu sempre gostei de meditar, de refletir, e realmente mexeu comigo quando Deus me mostrou e me revelou essa ligação de uma coisa com a outra. Tanto a criação da terra, como a criação do homem espiritual. Isso é muito, muito bacana. Diz assim, ó, o versículo 1, né, do capítulo 1 de Gênesis, diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos parar por aqui, né? Eu acho muito interessante esse pedaço, porque mostra que o mundo, né, primeiro foi criado os céus e a terra, mas a terra era vazia e sem forma, como diz o texto, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz, né? A palavra de Deus fala com a gente que o Senhor Jesus é a nossa luz. O Senhor Jesus é a luz, né, que veio trazer uma novidade de vida, uma esperança para aqueles que viviam em trevas, para aqueles que viviam desesperados, né, que viviam sofrendo, né, que viviam ali de alguma forma oprimidos, né? Então o Senhor se dispõe da sua glória e vem sobre essa terra como luz, para iluminar aqueles que se encontram em trevas. Olha para você ver a ligação. A nossa vida sem Jesus, ela da mesma forma, ela é uma vida sem forma, sem direção, né? É uma vida que não tem, como eu vou dizer, é uma vida que não tem perspectiva, que não tem direcionamento, que muitas das vezes nem sonhos tem. Quando a pessoa é uma pessoa muito vazia, sem forma, ela acaba sendo uma pessoa sem fé, sem esperança, uma pessoa que vive por viver, né? Ela não tem objetivos muitas das vezes, né? E quando tem, muitas das vezes não consegue alcançar os seus objetivos, não consegue se contentar quando alcança os seus objetivos, né? Mas olha para você ver, a terra era sem forma e vazia. Nós também, sem Jesus, nós estamos sem forma e vazios, né? Então, eu ligando uma coisa a outra, eu acho muito interessante. E nós vemos aqui, ó, no livro de João, Evangelho de João 8,12, aonde vai falar que nós vivíamos essas trevas, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vou ler de novo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz
da vida. Então essa luz, essa mesma luz que o Senhor criou lá em Gênesis, né, lá no começo, né, essa mesma luz, né, ela é a luz que hoje também ilumina a nossa vida, é essa luz que traz na nossa vida esperança de vida, traz na nossa vida, né, vida, né, porque sem Jesus nós estávamos em trevas, nós estávamos andando é como se eu apagasse a luz aqui agora, como um cego, que não sabe para onde vai, que não consegue enxergar a vida, que não tem visão espiritual, que muitas das vezes não tem alegria, não tem contentamento, né? Não tem prazer na vida, vive reclamando, murmurando, vive batendo cabeça, né? Assim é a pessoa sem Jesus. E eu acho interessante porque uma coisa realmente testifica da outra, né? Se nós orarmos aqui também em João capítulo 1, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, vai falar também com a gente a respeito dessa luz, né? E aqui vai falar no versículo 4 ao 9, vai falar assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificasse da luz. Então o Senhor, ele nos deu, né? Aí no 9 fala assim: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? Então, essa luz, né, ela realmente é a luz que nós precisamos para ter, né, uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida que tem forma, que tem direção, né, que tem destino, né? Porque o destino daqueles que estão em trevas, nós sabemos qual é. Não tem dois destinos para eles. O destino deles é a morte eterna, né? É o inferno, né? Nós sabemos disso, mas aqueles que encontram a luz, que é Jesus, eles têm, né, uma nova vida, uma vida eterna, dada por Deus. Nós vemos aqui também, né, uma coisa muito interessante. A nossa vida também era sem forma e vazia, sem Jesus, sem o conhecimento da verdade, estávamos em trevas. E lá no livro de Isaías também vai falar isso. Vamos lá no livro de Isaías para testificar também. Isso eu estou trazendo para vocês verem como que a Bíblia ela se completa num todo, né? Ou seja, são livros, como eu disse, escritos em tempos diferentes, séculos e séculos passaram muitas das vezes para que um outro livro fosse escrito, e uma coisa testifica da outra. Isaías capítulo 9, no versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, né? Então aqui o profeta Isaías já profetizava a vinda de Jesus, né? E aqui ele fala que o povo andava em trevas, né? E viu uma grande luz, né? E isso é testificado lá em João também, né? Como nós acabamos de ler, né? No livro também de Mateus 4,16, vai falar mais uma vez a respeito disso. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz,
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja, o povo realmente estava perecendo, estava, em trevas, e precisava dessa novidade de vida que só Jesus poderia trazer através, da sua verdade, da sua palavra. Então nós vimos que, assim como as coisas foram criadas lá no começo, e a primeira coisa que o Senhor criou foi a luz, eu acho isso muito interessante. Assim que ele criou a terra, a primeira coisa que ele cria é a luz. E a primeira coisa que nós precisamos encontrar na nossa vida é a luz de Jesus, é o próprio Jesus, que se titula como essa luz, para que a nossa vida ela venha a ter forma, ela venha a ter forma, ela venha a ter sentido, E nós vemos que ele fala assim, haja luz e houve luz, e Jesus é a luz do mundo, como nós vimos. Deus criou o homem, e agora vamos passar para a parte do homem. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Vamos lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 1 novamente. Capítulo 1 de Gênesis. Para nós entendermos um pouquinho a respeito de como uma coisa testifica com a outra em relação à criação da terra e a criação do homem espiritual. Capítulo 1, no versículo 26 e 27, diz assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus a sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então aqui foi criado o homem, foi criado a mulher, tanto macho e fêmea. Mas aí mais para frente, no capítulo 2, nós vamos ver a palavra formou, que é diferente da palavra criou, Mais para frente é criado o homem Adão, o homem espiritual, o homem perfeito, O homem que veio a este mundo, dar início, ao homem que era realmente a imagem e semelhança de Deus e tinha o Espírito de Deus. Porque esse Espírito foi soprado sobre as suas narinas e lhe deu vida, Nós vamos ver lá no livro de João também que antes de nós termos o Espírito Santo de Deus, nós estávamos mortos, sem vida, Porque a palavra de Deus fala que quando nós ouvimos a palavra dele, nós passamos da morte para a vida. Quando nós ouvimos e praticamos e cremos na palavra dele, nós passamos da morte para a vida, E então quer dizer que antes de nós termos esse encontro com a luz, de termos o conhecimento da verdade, nós estávamos mortos. Era como múmias ambulantes. Nós enxergávamos, falávamos, se movíamos, mas era este homem sem forma, sem vida, E aqui vai falar para a gente no capítulo 2, No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha que interessante isso. Lá atrás ele criou, e aqui ele formou o homem, de uma forma que ele veio ser um homem espiritual, um homem perfeito, Até o dia que ele se deixou levar e se contaminou com o pecado. Ele se deixou levar, foi desobediente à vontade de Deus
e ali, através daquele fruto, ele acaba, né, dando brecha para o pecado entrar na vida dele, né, e aquilo acaba tirando dele essa perfeição que foi colocada nele, que Deus criou, né, este homem para ser perfeito. Lá em Eclesiastes fala que o homem foi criado perfeito, mas com as suas muitas invenções, ele acabou, né, perdendo essa perfeição. Com o pecado, essa perfeição, né, não existiu mais na vida do homem, né? E aí fala no versículo 7 que o Senhor formou o homem do pó da terra. É algo muito forte isso, porque mostra que nós não valemos nada. Nós somos, como a palavra diz lá em Isaías também, um trapo de imundícia. Nós não temos valor nenhum, né? Mas quando lhe é soprado o fôlego de vida, quando lhe é dada a alma vivente, quando lhe é dado a vida, quando você passa, né, no caso, nós hoje passamos a ter uma vida com Jesus, né, com certeza, né, nós passamos a ter valor. Porque é Deus que coloca em nós esse valor. E não só esse valor, passamos a ter autoridade, poder, domínio, né? E isso é muito gratificante, é muito grande, é muito poderoso, porque é promessa de Deus e se cumpre na vida daquele que recebe a presença de Jesus, né? Que recebe o Espírito Santo de Deus, né? Ele passa a ter uma alma vivente, ele passa a ter valor, ele passa a ter direção, ele passa a ter forma, né? Ele passa a não ser mais somente aquele pó, né? Somente aquilo que não tem valor, né? Ele passa a ter valor. Então eu gosto muito de meditar, de ficar, né, buscando entender o texto, não somente na letra, mas na revelação do que ele me apresenta, do que ele pode me alimentar, né? E eu acho muito interessante porque, como eu disse, quando nós aprendemos e temos gosto em ler a Bíblia vai nos dando essa capacidade de entendermos ela como um todo. Você começa a desfrutar algo aqui em Gênesis que vai testificar lá em Mateus, lá em João, lá em Isaías, lá em Jeremias, e uma coisa vai testificando da outra, e você vai vendo o quanto é prazeroso ter essa comunhão com a Bíblia, ter essa comunhão com Deus. E quando alimentamos dessa palavra, estamos alimentando da fonte, né, do próprio Deus, né, que jorra sobre as nossas vidas, como também diz lá em João, né, que é uma fonte de água, faz daí também essa fonte. E aqui, passando um pouco adiante, ali foi formado o homem espiritual, o homem de Deus. O homem não tinha vida na criação, assim como nós não temos vida sem Jesus e a sua verdade. Isso também é testificado lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios, carta paulina de Efésios, no capítulo 2. Durante essas lives, as oportunidades que nós tivemos, nós vamos falar muito disso, né? Eu particularmente quero falar muito das coisas que uma coisa testifica da outra. Eu acho isso muito interessante. Para a pessoa não ficar presa somente naquele capítulo, naquele texto. Efésios capítulo 2, no versículo 1. E vós vivificou, estando vós mortos em suas ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também.
Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo que seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então nós vemos nesse texto também, no versículo 1, mais uma vez que nós estávamos, como eu disse, mortos. Nós precisávamos dessa luz, nós precisávamos de Jesus para a nossa vida ter forma, para a nossa vida ter sentido e direção. Aí ele vai falar aqui mais uma vez, no livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13. Mais uma carta paulina. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E quando vós estávamos mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, né? Então nós temos esse privilégio, né? Porque a partir do momento que o Senhor pagou esse preço por nós, Ele nos deu novamente a esperança de sermos este homem que busca a perfeição, né? Nós temos essa condição hoje de buscar a perfeição, de buscar, né, ser luz, de resplandecer essa luz que é Jesus, de ter esse privilégio, né? Então eu acho muito interessante, como eu disse, que uma coisa está muito relacionada à outra, porque a terra era assim, era sem forma e vazia, ela precisava de luz para que todas as outras coisas viessem, né, ser criadas, né? Ou seja, a nossa vida sem Jesus, sem a luz, sem a verdade, ela se torna uma vida, como eu disse, sem direção, sem sentido, né? Muitas das vezes nós não sabemos projetar a nossa vida, nós não temos uma perspectiva de vida sem ter o direcionamento do Espírito Santo de Deus, sem ter a luz que é Jesus, né? E quando a gente tem Jesus, nós passamos a ter esperança, nós passamos a ter um alvo, nós passamos a ver o que realmente vale a pena, o que traz sentido na nossa vida, o que realmente importa na nossa vida, né? Coisa que outrora, né, infelizmente, nós não tínhamos essa perspectiva, nós não tínhamos essa visão. E aí, continuando aqui, o homem não tinha vida na criação, assim como nós também não temos vida sem Jesus Cristo. E isso também é testificado no livro do Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Capítulo 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, né? E aí no capítulo 1, no capítulo 1, o mesmo Evangelho de João, vai falar assim também, a partir do versículo 11, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue,
nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E isso mostra para a gente, meus irmãos, que para a gente poder ter forma, para a gente poder ter vida, para a gente poder, né, ser uma pessoa espiritual, nós realmente precisamos dessa luz, né, dessa luz que o Senhor, né, tem para nos oferecer. Aqui eu escrevi assim, ó: Deus criou o homem sem forma e vazio como a terra, e soprou nele o fôlego de vida, a luz. A luz. O homem espiritual veio do pó, mas pois não valimos nada, até que tenhamos um encontro com a luz, que é Jesus. Assim vamos receber o fôlego de vida, o Espírito Santo e o seu poder, no caso que vem através do conhecimento da palavra, para nos tornarmos filhos de Deus. Foi o que nós lemos aqui agora no Evangelho de João. Então, assim, eu creio que a partir dos dias, do decorrer desse estudo, muita coisa que a gente aprender dentro de um texto ali em Gênesis, ou um texto ali em um outro livro qualquer, né? Nós vamos estar vendo que esse texto ele vai testificar com outros textos, com outra parte da Bíblia, com outras situações, e sempre apontando para Jesus, sempre apontando para aquele que deu a sua vida por nós, para aquele que, né, se dispôs da sua glória, que veio a essa terra, que padeceu por nós, porque toda a Bíblia ela aponta para esse propósito, né, que era o propósito de salvação, né? Então eu acredito que nós vamos aprender muito com isso. Nós vamos ser muito edificados através dessa leitura, né, anual aí. E eu creio que, assim como hoje nós vimos aqui muitos textos, muitas coisas, né, que depois você pode estar revendo, assistindo essa live novamente, você pode estar revendo e vendo que realmente uma coisa está ligada à outra. Uma coisa tem muito a ver com outra, né? Assim você vai, né, de alguma forma, aprender também com os outros textos. A história de José, por exemplo. Daqui uns dias aí nós estamos participando aí nós estamos alimentando aí da história de José. Nós vamos ver o quanto a história de José ela é parecida, ela tem a ver com a história de Jesus, né? O quanto ela tem a ver com a nossa vida, né? Com o nosso propósito de servir a Deus, porque José, né, nós vamos ver que ele foi um homem muito invejado, né, sofreu muita perseguição, muita injustiça, mas Deus esteve ali do lado dele, honrando ele, e nós vamos ver o quanto isso identifica com a gente, o quanto isso tem a ver com Jesus, aponta também para Jesus, né? Então é bacana a gente estar lendo a Bíblia e buscando sempre referências sobre esses textos, não ficar preso somente naquele texto que estamos lendo, mas buscar, né, buscar meditar na Bíblia como um todo, né, buscar referências, buscar, muita gente não conhece, né, mas a Bíblia ela tem sempre aqui uma concordância, ela tem aqui estudos, não são todas, mas grande parte das Bíblias, no seu rodapé, lá no finalzinho, ela tem aqui no finalzinho dela, o versículo que de repente você está lendo, ele testifica com alguns outros versículos. É muito importante a pessoa também aprender a fazer esses estudos, porque ela vai ler esse texto e ela vai ver algo parecido, algo que tem sentido em outro livro, que foi escrito em outra época por outra pessoa, mas que testifica daquilo um pouco que ela está lendo, que às vezes vai até trazer para ela um maior entendimento sobre aquilo que ela está alimentando. Então, a Bíblia precisa ser realmente esmiuçada. Ela não pode ser lida somente como um jornal, porque ela é uma palavra revelada, né? Ela é uma palavra que nos traz, sim, revelações, e não só um texto, né? Não só
uma palavra só. Não, ela traz revelações sobre aquele texto. Aquele texto ele pode ser trago para os nossos dias de hoje, ele pode ser trago para o nosso futuro, né? Ele pode também falar a respeito até mesmo do nosso passado, né? Depende do que Deus vai te revelar através desse texto. Então, o que Deus me revelou nessa palavra de hoje é que assim como a terra, né, era algo sem forma, né, vazia, né, estava cheia de trevas e precisou vir uma luz sobre essa terra para que as coisas viessem a passar a ter origem, né, no caso, quando Deus criou a luz, que ele falou, haja luz, logo depois ele começou a criar várias coisas, né? Ele começou a criar a natureza, os animais, né? Até chegar ao ponto de criar o homem, a mulher, né? Ele criou várias e várias coisas, mas precisava da luz. O que isso me falou muito ao coração? Nós, para termos, para nós termos na nossa vida também bênçãos, para nós termos conquista, termos testemunhos, para nós termos uma vida com Deus, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Muito se vê falar aí fora, né, as pessoas que eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, mas essa pessoa ainda não tem a luz, ela não tem o fôlego de vida, ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não tem o poder de Deus operando na vida dela, ela não tem a autoridade que Deus já deu para ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que vive a sua própria vontade, ela vive de acordo com o que ela pensa, não com aquilo que a Bíblia instrui. Ela é uma pessoa que não é direcionada pela Bíblia, pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelo que ela aprende com a vida e pelo que ela acha certo. E essa mesma pessoa fala, né, de boca cheia que ela tem fé em Deus, que ela crê em Deus, mas a palavra nos mostra que quando nós cremos em Deus, nós temos que obedecer à vontade dele, nós temos que obedecer à palavra, né, que é luz para os nossos caminhos. Né? O rei Davi, o salmista, o rei Davi, ele escreveu o Salmo 119, acho que é 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Nós precisamos da palavra, que é a nossa luz, né? O próprio Jesus se titula como verbo, né? Quando ele fala em João, ele fala que o verbo se fez carne, né? Que o Deus do princípio, ele era o verbo, né? Ele era a palavra, né? Então nós temos que estar sempre ligados a tudo isso, porque o homem que não tem a palavra, ele é sem forma, ele é vazio, ele tá em trevas, ele está morto, né? Espiritualmente falando, ele está morto. Ele precisa encontrar Jesus, encontrar a luz, ele precisa encontrar o caminho, a verdade e a vida. Ele precisa ter um encontro com a palavra para ele passar a ter vida, para ele passar a ter poder, autoridade, domínio sobre todas as coisas. Você lembra quando nós lemos aqui que o Senhor deu domínio para o homem e para a mulher, para que ele viesse dominar sobre os animais, sobre os répteis, sobre todas as coisas? E esse domínio, ele representa a autoridade. Nós temos essa autoridade. E muitas das vezes tem irmãos que não têm. Por quê? Porque não são obedientes à vontade de Deus. Não são obedientes à palavra de Deus, mas são obedientes ao que ela acha certo, ao que ela quer viver, né? Então esse texto, eu ligo uma coisa à outra, porque nós precisamos sim, volto a falar desta luz, nós precisamos de Jesus, para que todas as outras coisas venham tomar forma na nossa vida, para que nós venhamos desfrutar das promessas de Deus, para que nós venhamos nos tornar filhos verdadeiramente de Deus. Quantas pessoas nós estamos vendo aí cegas, acreditando que são filhos de Deus, mas não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com seu Pai, não são obedientes a Deus, não são obedientes à palavra. Pessoas que estão muitas das vezes dentro da igreja, mas vivem a vida do jeito que quer, da maneira que quer. Aí a vida é sem forma,
é vazia, não tem contentamento, não tem alegria, não tem paz, e essa pessoa está dentro da igreja. Mas por que não tem isso? Porque ela não quer viver a palavra. Ela escuta o sermão do pastor, ela escuta a palavra, mas ela decide viver da maneira que lhe convém, da maneira que ela acha ser certa. Então ela permanece sendo uma pessoa sem forma, vazia, que vive em trevas e que está morta espiritualmente, que não tem vida dentro dela. Isso é muito triste, mas quando a pessoa entende que ela precisa da palavra, ela começa a desfrutar a palavra, começa a conhecer a palavra, viver o que a palavra mostra para ela, ela passa a ter forma, ela passa a ser uma pessoa viva, ter uma alma vivente, e essa vida que ela tem, ela passa a ter poder para levar essa vida para as pessoas, né? Por isso ele fala que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz, porque quando essa luz habita em nós, nós resplandecemos essa luz, como é falado lá em Mateus, né? Nós resplandecemos essa luz e nós tornamos também luz na vida do nosso próximo, na vida daquele que ainda está em trevas, né? Então eu acredito que nós vamos sim aprender muito através deste ano que nós decidimos aí, né, nos comprometemos em estar lendo a Bíblia durante todo o ano, e eu acredito que vai ser um ano diferente, um ano diferenciado para a vida daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler a Bíblia toda, né, e vão ter essa oportunidade agora em comprometimento uns com os outros, né, no momento que cada pessoa estiver ali, como eu disse, desanimada, um vai ajudar o outro, e nós vamos sim, com certeza, vencer este ano, finalizar esse ano, lendo essa Bíblia toda, né? Eu creio que no próximo ano, né, nós vamos falar como foi bom, o quanto foi bom, né, este propósito. Por isso que eu volto a agradecer a Adriana, né, a Deus primeiramente por ter usado a nossa irmã Adriana com esse propósito, com essa finalidade de ter esse compromisso aí de termos essa leitura anual da Bíblia. Acho que dá aí 3 capítulos, deve às vezes dar um pouco mais, um pouco, né, em relação aos dias, para a gente estar finalizando o ano lendo a Bíblia toda. E eu creio, nós vamos enriquecer, né? A Bíblia nos enriquece. A palavra de Deus, ela nos traz riquezas que o mundo não pode dar, que o trabalho não pode dar, que a força do nosso braço não pode dar. Mas a palavra de Deus nos traz riquezas que jamais também nos serão tiradas, né? Essas riquezas vão habitar dentro de nós, vão ser escudo para a nossa vida, contra o dia mau, contra o dia da angústia, contra o dia da tristeza. Quem tem a palavra guardada, ele tem força para vencer todas as coisas, né? Quem tem a palavra dentro de si, ele tem uma armadura, ele tem a capacidade de vencer o mal, né? E por isso é tão importante, volto a dizer, esse propósito que foi levantado pela irmã Adriana. Nós vamos chegando ao fim dessa live. Espero que você tenha entendido, apesar que foi muitas coisas abordadas, às vezes não dá para entender, né, muitas das vezes tudo ali de uma vez, mas é bom que está gravado, né? Aí você pode estar revendo os versículos que foram citados, as coisas que foram colocadas aí em comparação umas com as outras, e eu acredito que o Espírito Santo vai continuar falando no seu coração, vai continuar te edificando, né? Me desculpa se eu, né, não soube explicar muito bem algumas coisas aí, mas eu fiz ali o meu melhor, tentei dar o meu melhor aqui, tentei, né, de alguma forma colocar bem claro tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Então que você continue firme nesse propósito de ler a Bíblia, né, todos os dias, e
faça o esforço para ser pela manhã, né? Porque às vezes à noite a gente já está cansado do trabalho, a gente já está, né, meio desgastado, a mente já não está funcionando, né, da mesma forma. Então você vai ler, vai te trazer sono, desânimo. Mas se você tiver esse propósito logo pela manhã, né, se você acorda 6 horas, 7 horas para trabalhar, acorda meia hora mais cedo. Acredito que é o suficiente ali para você ter meia hora com a palavra ali, e isso vai te trazer muito benefício. Você vai aprender muito com essa meia hora e você vai estar cumprindo mais um mandamento, mais uma palavra que o Senhor nos ensina. Está em Mateus 6:33 que fala, né? Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas, buscar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar e as demais coisas não serão acrescentadas. Então que você tenha esse propósito de bem cedinho, quando acordar, que a mente está descansada, que você sente ali. Nunca leia a Bíblia deitado, viu, irmão? Leia a Bíblia sentado. Leia a Bíblia deitado é um grande veneno para a pessoa estar também dormindo, para a pessoa estar desanimando. Então, senta na mesa ali, né, e busca ter uma leitura agradável, uma leitura que venha te inspirar para o seu dia. Amém?